Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa 9ª aula de inovação e empreendedorismo. Eu sou o Christian Ganzert e vocês viram até aqui neste curso diversas das técnicas necessárias para trazer a inovação à linha de frente de relacionamento entre as instâncias produtivas e provedoras de serviço ao seu mercado, ganhando competitividade, né? Sabendo que essa competitividade é cada dia mais necessária em mercados de dinâmica cada vez mais acentuada, onde concorrentes estão sempre lançando mão de uma série de novos recursos para se destacarem em relação aos seus competidores. Então, as organizações, elas precisam investir em diferenciais que tragam aí um posicionamento diferenciado frente aos demais concorrentes, aos demais players do mercado. Dentro deste contexto, trazemos toda a necessidade de empreender, tanto no âmbito da geração de novos negócios, quanto no âmbito da geração de outras oportunidades naqueles negócios já existentes. Teoria pautada pelo termo intraempreendedorismo, né, que já vimos ao longo dessa disciplina. E ao longo dessa disciplina vimos também a construção de todo o conhecimento internamente na organização através de diversos processos que vão incitar aí movimentos de inovação no intuito de gerar novas oportunidades de negócio com o mercado e o papel do empreendedor nesta dinâmica de alterar o relacionamento com o cenário de mercado. Bem, dando continuidade à nossa disciplina, temos que pensar um pouquinho na questão da descoberta de novos fatores de relacionamento com o mercado, como, por exemplo, o surgimento de novos produtos, o surgimento de novos modelos de negócio, né? Sempre que há um novo produto, há a oportunidade de gerar uma nova empresa ou então uma nova forma de se relacionar com o mercado. Os empreendedores usualmente possuem uma ou poucas ideias essenciais para um novo produto ou serviço, né? Então é necessário aí sempre fazer um estudo bastante aprofundado de como é que este novo produto ou serviço se relacionará com as diversas interfaces que vão levar este valor que está sendo desenvolvido no interior da organização para o mercado, fazendo, enfim, que o cliente consiga receber todo este valor. Obviamente, no âmbito daqueles empreendimentos iniciais configurado principalmente na dinâmica daquele modelo de empresas que chamamos de startup, uma restrição de capital e de outros recursos que vão aí funcionar como barreiras desse processo empreendedor, principalmente deste processo empreendedor que chamamos de extraempreendedorismo, né? O que obriga os empreendedores a ter foco em poucas atividades iniciais e a entregar um produto rapidamente, ou seja, para que este produto já comece a gerar algum tipo de receita para dar continuidade no processo operacional iniciado com a abertura do negócio. É necessário também formar uma infraestrutura física e montar uma equipe para iniciar as atividades, ou seja, sempre que temos um novo produto como um novo negócio, iniciando aí um processo de empreendedorismo realmente novo, gerando uma nova forma de entrega de valor e uma nova empresa por trás disso, é necessário empenhar recursos e usualmente, principalmente no âmbito dos empreendedores individuais, estes recursos são, em sua maioria das vezes, bastante limitados ou mesmo escassos e por isso é necessário aproveitar bem esses recursos. Empenhando recursos de ordem de fatores humanos e recursos relacionados à infraestrutura, ainda temos a questão do tempo de colocação do primeiro produto no mercado para obter retorno financeiro para que haja continuidade. E todo esse processo de colocação desse produto ele é bastante incerto em termos de remuneração daquele capital inicialmente empenhado para o surgimento de um produto, né? Então, existe um risco associado à posição de empreendedor, né? Então, este empreendedor ele tem que ter
tem que ter uma consciência plena de que é preciso tornar o produto e a marca reconhecidos no mercado através de atividades de marketing e vendas, que são as atividades que vão estreitar o relacionamento entre empresa e consumidor, fazendo com que o consumidor consiga identificar o valor que está sendo proposto por essa empresa no fornecimento de qualquer tipo de produto ou serviço. Além disso, a atividade de vendas ela é pautada por uma série de especificidades que devem ser levadas ao conhecimento do empreendedor. Empreendedor que se falarmos aí de algum tipo de intento tecnológico, empresa de tecnologia, muitas vezes possui um descolamento em termos de expertise técnico das atividades de vendas, né? Então ele muitas vezes está muito relacionado com o aspecto técnico do produto e perde um pouquinho da noção dessa gestão efetiva do escoamento da produção para o mercado e da gestão do relacionamento com esse mercado. Por isso é necessário ter aí uma ajuda ou uma estrutura que possa viabilizar esse relacionamento dentro daquelas que são as melhores práticas de encadeamento de recursos para a obtenção de uma maior participação no mercado. Inicialmente, as pessoas de uma equipe relacionada com o produto podem desempenhar muitas tarefas diferentes, sem distinções claras de cargos e papéis, principalmente porque existem recursos escassos dentro de uma organização que está apenas começando. E aí, tipicamente, vemos aquelas pessoas que fazem muitas coisas e estão envolvidas em vários processos, nem sempre com o devido expertise técnico para a execução de cada uma das atividades que estão elencadas no rol de coisas que elas fazem todos os dias, né? Neste perfil de empresa iniciante, temos aqui algumas posições a serem elencadas como típicas dentro da empresa, né? Temos aquele que é o sócio investidor, que vai agregar na verdade a empresa vai agregar um ou mais sócios que possuem capital para bancar o início das operações, ou seja, o sócio investidor é o proprietário que vai dispor de recursos para que essa empresa se inicie. O grupo de sócios pode ser formado por aqueles que contribuem com capital, com trabalho ou mesmo com ambos, o que significa dizer que pode ser que um empreendedor esteja diretamente elencado entre os recursos que vão gerir a organização, ou este empreendedor pode ser apenas um investidor, ele pode apenas estar fazendo o aporte dos recursos que ficarão disponíveis para o desempenho das operações dessa organização. Além disso, temos aqui bastante disseminado aí no imaginário das pessoas que mexem com empresas inovadoras ou com empresas iniciantes, empreendimentos, principalmente startups, o perfil do investidor anjo. Quem que é o investidor anjo? Usualmente é o investidor que aposta no negócio e aplica seu capital para bancar os seus custos iniciais. Além disso, ele pode receber uma pequena participação na sociedade, mas não participará de sua administração, atuando apenas como um conselheiro. E muitas vezes esse investidor anjo, ele é um conselheiro que exerce pressão sobre aqueles que estão diretamente relacionados na gestão da organização. Por quê? Porque ele precisa atingir um determinado patamar de remuneração daquele capital que ele investiu. Apesar de sabermos que na maioria das vezes os investidores anjos estão bastante adaptados à dinâmica de risco deste tipo de capital investido em empresas iniciais, existe sim uma pressão para que a empresa dê certo, para que haja um retorno deste capital e que esse payback ocorra em um tempo relativamente mais curto. Sempre se busca obter o retorno do investimento num tempo bem mais curto, e para isso ele tentará aí direcionar os esforços daquelas pessoas que estão gerindo a organização para atendimento de suas expectativas. Pois bem, dentro dessa dinâmica é possível também começar como parceiro, que é uma forma muito comum de muitas empresas começarem através de contrato de prestação de serviço com outras empresas, ou seja, uma empresa inicialmente mobilizada vai se conectar a parceiros de negócio, prestando serviço a esses parceiros de negócio. Quando ela finalmente estiver estruturada, poderá obter novos clientes aumentando a sua escala, o que significa o seguinte: olha, é necessário um fluxo de caixa para a formação de um capital
para desenvolvimento desta empresa. Então, existem os perfis ideais para mobilização de recursos de abertura de novas empresas são aqueles que dispõem de um cliente que constitui uma oportunidade de fluxo imediato de recursos para o surgimento e a manutenção das operações da empresa, porque aí o retorno dos investimentos iniciais ele se torna um pouco mais próximo no tempo de desempenho das atividades da organização. Além disso, toda organização deve pelo menos ter como direção o crescimento orgânico, que significa iniciar com operações tímidas e aos poucos, à medida que obtém receitas, reinvestir os resultados para aumentar a escala. Nesse caso, o crescimento pode ser lento e o empreendedor pode ficar um tempo sem renda. Entretanto, nem todos os negócios conseguem iniciar operações sem o investimento inicial, ou seja, existe também a questão da remuneração deste investimento inicial, que deve ser levado em consideração. Bem, para aqueles que não dispõem daquele recurso necessário para empenhar alguns dos recursos básicos para mobilizar aí processos de geração de valor para um cliente, é possível tomar esse dinheiro no mercado financeiro através de linhas de financiamento específicas para a inovação, quando estamos falando de empreendimentos que vão ter aí algum nível de inovação tecnológica, principalmente. Existem órgãos governamentais e até premiações de entidades privadas, ou seja, concursos onde diversos projetos são apresentados e existe lá uma premiação envolvida para aqueles projetos melhores elaborados ou que tenham uma perspectiva de retorno mais vantajosa, Essas entidades privadas procuram incentivar, então, através desse concurso, o início das operações de novas empresas tecnológicas inovadoras, As entidades públicas, elas também agem da mesma forma, patrocinando o surgimento da inovação nessas empresas, para que haja o aquecimento de uma economia, uma diversificação dos diversos setores que uma economia plenamente constituída possui ou que pretende possuir. Então, dentro dessas linhas de financiamento, é necessário buscar ali aquela que vai se adequar mais com o perfil do negócio que está sendo iniciado. Ainda na delimitação dos diversos perfis, temos ali a questão da obtenção de um sócio experiente. O que significa um sócio experiente? Isso é um tema bastante discutido no âmbito da avaliação de novos empreendimentos. Sempre é bom que haja a incorporação de um ou mais sócios experientes em gestão de empresas, o que pode facilitar facilitar bastante a estruturação inicial e viabilizá-la em sua fase mais difícil, principalmente essa fase de desenvolvimento inicial dos processos e de obtenção das primeiras receitas, na qual a empresa não dispõe de um nome reconhecido no mercado e que muitas vezes, no caso de uma tecnologia inovadora, ainda não tem um paradigma tecnológico consolidado em torno daquilo que está sendo apresentado enquanto valor para o mercado. Além disso, essa questão do sócio experiente é muito boa porque os gestores de organizações, principalmente os empreendedores de organizações de base tecnológica, muitas vezes não vêm da área de gestão, vêm da área de tecnologia. Então, bons gestores auxiliam a desmistificar muitas das partes do processo de consolidação da organização, fazendo aí que se diminuam os riscos na obtenção do êxito do relacionamento com o mercado. Além disso, temos duas temáticas bastante encontradas, bastante recorrentes aí, de desenvolvimento das organizações, que são as incubadoras e as aceleradoras, que são entidades públicas ou privadas que fornecem espaço, recursos, apoio e conhecimento para as empresas iniciantes. Principalmente, são entidades que permitem o compartilhamento de informações acerca da forma como essas organizações vão se relacionar com os mercados, fazendo aí com que diferentes experiências daquelas empresas que coabitam o mesmo espaço sejam trocadas e, por fim, surjam aí até mesmo parcerias ou inovações de cunho de relacionamento com o mercado,
Dentro dessa temática de empresas jovens e de base tecnológica, temos a questão dos consultores específicos para cada uma das áreas. Há consultores especializados em aconselhar e apoiar empresas iniciantes, como é o caso do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, né? Mas não somente no âmbito da gestão, existem consultorias específicas tanto para as áreas técnicas quanto para as áreas de relacionamento com o mercado, né? Temos aí as diversas consultorias de marketing possíveis de serem implementadas numa dinâmica de desdobramento de algum tipo de tecnologia nova que deve ser incorporado pelo mercado, além das consultorias da própria tecnologia que está sendo desenvolvida pela organização, e aí temos diversos outros tipos de consultoria a serem incorporados. Toda essa lógica de aparato a ser mobilizado, essa lógica de mobilização de recursos para o surgimento e o desdobramento das operações da organização devem ocorrer a partir de algo que é sinalizado como plano de negócio. O que é o plano de negócio? O plano de negócio descreve o que uma empresa faz e seu plano para fazê-lo. É um documento que descreve os objetivos e as metas operacionais e financeiras para um certo período no futuro, explicando como ela se propõe a atingi-los. Logicamente, quando estamos falando de empresas inovadoras, muitas vezes estamos falando sobre incertezas acerca da incorporação desta lógica de produção de valor com um mercado que nem sempre está acostumado com o tipo de inovação que será proposta, né? Então, existem aquelas inovações disruptivas que são absolutamente incertas em termos de absorção pelo mercado. O mercado ainda não sabe como lidar com essas novas tecnologias e não há como prever o quanto tempo o mercado vai levar para poder lidar com ela. Temos alguns exemplos na história de grandes tecnologias que absorveram uma quantidade enorme de recursos para serem desenvolvidas e que não foram de forma alguma absorvidas pelo mercado. É o caso, por exemplo, do Laserdisc, né, que era um grande disco que usava tecnologia ótica, né, muito maior do que o tamanho de um CD, e que se propunha a trabalhar da mesma forma que a tecnologia imediatamente posterior, que é a do DVD, só que não foi absorvida, né? O mercado não lidou muito bem com a proposta desse tipo de tecnologia. Pois bem, tudo isso deve ser levado em conta como um risco de não efetivação daquilo que é o plano de negócio. Dentro dessa questão do plano de negócio, antecedendo um pouquinho a formatação de um plano de negócio, temos o modelo de negócio. O que é o modelo de negócio? É um modelo que descreve como a empresa pretende operar, como executará as suas atividades, quem são os seus clientes, como pretende gerar receita, quais custos terá que cobrir e quais recursos utilizará para tudo isso, ou seja, de onde é que surgem os recursos para a transformação dos valores e entrega de novos valores à sociedade e como é que será feito o relacionamento da organização na entrega desses valores para um determinado mercado. Ele também deve destacar como seu produto ou serviço a entrega de valor ao cliente e neste âmbito é necessário que seja compreendido exatamente qual é a percepção de valor que este cliente tem em termos daquilo que a empresa pretende entregar. Quando falamos de startups, né, estamos falando, na verdade, que um tipo muito específico de empresa que possui algumas características típicas atribuídas ao conceito. Geralmente são novas empresas de tecnologia que procuram criar modelos de negócios inovadores, além de inovar nos seus produtos e serviços, e seus modelos de negócio são voltados ao crescimento rápido após o início das operações. Essas startups são absolutamente escaláveis, o que significa que são novas empresas tecnológicas que possuem uma visão desde o início de crescimento rápido, né, de incorporação dessa nova tecnologia, com o objetivo de chegar a uma escala global com milhões de clientes. Uma startup tem sempre esse objetivo absolutamente audacioso, mas também julgamos que uma startup pode ser qualquer tipo de empresa que leve em consideração a dimensão tecnológica, que inove, mas que nem sempre possa ter aí uma pretensão tão avançada ou ousada como a dessa definição.
Para isso, necessitam de altos investimentos para bancar um modelo de negócio inovador e uma grande infraestrutura, o que as leva a procurar muitas vezes investidores do mercado que venham aí a financiar parte de suas operações e a própria prospecção de novas tecnologias para que elas possam continuar atuando, né? Temos aí um exemplo no Vale do Silício, uma empresa da área farmacológica, na verdade não da área farmacológica, mas de exames laboratoriais, que é a Theranos, né, que tem uma pesquisadora que desenvolveu um modelo, uma ideia de negócio e foi atrás apenas com o modelo, a tecnologia ainda não tinha sido e ainda não foi plenamente desenvolvida. A partir do modelo ela foi atrás de investidores e já conseguiu lá na Califórnia levantar cerca de 9 bilhões de dólares para viabilizar a própria prospecção da tecnologia que ela pretende instalar neste modelo, ou seja, a partir da patente de um modelo de negócio é possível conseguir que invistam na sua ideia e assim sim você pode ter recursos para prospectar essa tecnologia. Existem startups que são compráveis, né? E é um modelo cada vez crescente, as pessoas abrem empresas para serem vendidas. São um fenômeno recente, facilitado pela maior facilidade de desenvolvimento de aplicativos web para celulares, ou seja, é um negócio que está em torno de um software que pode migrar de uma plataforma para outra ou ser vendido para outros tipos de empresas. Seus fundadores procuram desenvolver produtos inovadores que chamem a atenção de grandes empresas e com isso consigam vender sua startup por altos valores e talvez investir esses novos valores em novas empresas, ganhando escala na dimensão criativa de novas possibilidades de negócio, né? Todos esses inovadores, esses empreendedores comungam de uma nova técnica trazida aí pelo Alexander Osterwalder, que é o Business Model Canvas. O que é o Business Model Canvas? É um composto de 9 elementos principais, os quais devem ser identificados de forma a criar um negócio inovador e sustentável. Sua formulação pode envolver o uso de uma dinâmica de trabalho com sócios e consultores, preenchendo uma lousa ou mesmo em papel. Na verdade, o Canvas é uma técnica gráfica absolutamente visual de empenhar recursos ou desenhar os recursos empenhados para a produção de valor de uma organização, no qual fica muito nítido qual é o valor a ser entregue. Então, no meio de tudo aqui no Canvas, nós temos a proposição de valor. O que é que eu vou entregar para o meu cliente? Para gerar esse valor, eu preciso empenhar recursos-chave e terei atividades-chave que nada mais são do que os processos nos quais os recursos serão alocados para gerar a proposição de valor. Entretanto, tanto os recursos quanto algumas das terceirizações envolvidas nas atividades-chaves passam pela dinâmica de estabelecimento de parceiros-chaves, né? Para que, depois que essa proposição de valor tenha sido gerada, haja a intermediação da organização para o mercado, é necessário que existam canais de distribuição, ou seja, para que esse produto ou serviço chegue até o cliente. E até mesmo antes disso, para que o cliente saiba que existe essa proposta de entrega de valor, é necessário estabelecer relacionamentos com o cliente através de diversas formas de comunicação, né? Então, dentro dessa lógica, temos aqui toda uma estrutura de custos ou de empenho de recursos que deve ser alocada para que os clientes recebam lá no final este valor. E precisamos também identificar que tipo de cliente eu pretendo atender para poder fazer uma proposta de valor mais adequada às necessidades desse cliente. Então, a partir da identificação de um cliente, eu tenho a proposta de valor empenhando recursos diversos e tenho recursos empenhados também na entrega e comunicação de valor a esses clientes. Pois bem, de um lado eu tenho como quantificar todos esses recursos que foram empenhados através de uma estrutura de custos. Do outro lado, eu consigo calcular o fluxo de receitas a partir da análise do volume de clientes que eu posso efetivamente atender nesse mercado, sempre considerando um preço para esse produto, chegando a um valor de receita, logicamente descontados aí a prática de alguns dos impostos deste segmento, né? Então temos aqui um exemplo que é o Canvas do YouTube. O que é o YouTube? Ele propõe, a proposição de valor é ganhar com publicidade para conteúdo,
tem um público amplo para publicidade, porque várias pessoas vão consumir, né, o serviço do YouTube, e tem conteúdo diversificado e gratuito, ou seja, essa é a maior proposta para quem assiste. Para quem compra o serviço, o público é amplo, né, então significa que sua marca estará exposta a uma quantidade maior de pessoas, né? E como é que o YouTube lida para o relacionamento com o cliente? Primeiro, ele tem controles para conteudistas, né, e controles para as empresas que estão lá anunciando, né? Então eles têm como relacionar-se de uma forma mais efetiva. Os canais de distribuição são internet e agências de publicidade que vão alocar ali as diferentes peças das organizações neste território, aí, neste ambiente de alocação de audiovisuais. Mas para que isso seja entregue, as atividades-chave delimitadas são o software e data center e vendas para publicitárias. As vendas são necessárias. E os recursos-chave do YouTube neste momento são o Google Cloud. Depois que a Google adquiriu o YouTube, mudou a base de alocação do software, né, e da página da internet, e as equipes de vendas. Além disso, há como parceiros-chave as agências de publicidade e os produtores de conteúdo. Tudo isso mobiliza uma estrutura de custos que envolve equipe de desenvolvimento, banda de internet, capacidade de nuvem e equipe de vendas e publicidade. Os fluxos de receita virão da porcentagem da publicidade e porcentagem de canais pagos, o que significa é passível de se mensurar, né? Então, se eu tiver uma expectativa de consumo que está diretamente relacionada aos segmentos de cliente que eu pretendo atender, como produtores de conteúdo, empresas e usuários e espectadores, eu vou ter ali uma estimativa de quanto será a minha receita e posso aferir uma comparação junto com os meus custos que foram inicialmente delimitados. Dentro dessa temática de desenvolvimento do modelo de negócio, eu posso desdobrar todo este modelo, o próprio Canvas, no plano de negócio, onde após a idealização do plano de negócio, o planejamento para o longo prazo se torna possível, uma vez que eu sei o que eu pretendo entregar e como eu pretendo entregar. Além de ser exigido por diversas entidades, você tem lá um business plan, usualmente o pessoal chama de BP, business plan ou plano de negócio. Este plano é importante para os próprios empreendedores e suas equipes, que vão usar aquilo lá como um manual, uma referência, oferecendo objetivos, estratégias e metas em um período de 3 a 5 anos no futuro, ou seja, ele vai visualizar a empresa para daqui 5 anos, né? Usualmente a estrutura de um plano de negócios é mais ou menos como nós pontuamos aqui, ó. Na primeira parte temos um sumário executivo ou um resumo com uma visão geral apontando os pontos mais interessantes do plano para que os investidores consigam olhar e já identificar exatamente qual é a proposta daquele plano. Este sumário executivo, ele deriva numa prática, numa habilidade de contar sobre o plano de negócio, que é o pitch, que é usualmente feito aí por empreendedores de startups. O conceito de negócio também deve estar lá na estrutura do público, estrutura do plano de negócio, envolvendo o público-alvo, necessidades do público-alvo, quais são as maiores necessidades desse público, os produtos relacionados e o valor para o cliente, o quanto o cliente enxerga de valor neste produto. Além disso, é necessário fazer uma análise de mercado que considere o tamanho do mercado, o crescimento deste mercado, qual é a atuação da concorrência e quais são as vantagens competitivas sobre a concorrência. Bem, além disso, temos que ter lá no plano de negócio um plano de marketing, onde serão elencados os produtos ou serviços, os preços praticados, a praça onde e como serão vendidos esses produtos e o modelo de promoção. Esses são os 4 P's do marketing. Tudo isso vai gerar uma determinada expectativa de venda quando cruzados com a avaliação macroeconômica daquela região que se pretende abordar. Enfim, além disso, precisamos da estrutura organizacional, que é o modelo de alocação dos recursos, gerando aí algumas premissas básicas de atuação como missão e visão da empresa, estrutura legal e quadro de sócios e investidores, quem faz parte do patrimonial da empresa, quadro de pessoal, quais são os recursos humanos disponíveis, propriedade intelectual, ou seja, quais as patentes e marcas que estarão no rol de recursos da organização, e a infraestrutura tecnológica necessária para dar vazão a este
a este plano. Além disso, deve existir um plano de implantação que constará das fases e resultados esperados, o cronograma e uma demonstração dos riscos e a forma de tratá-los, e um planejamento financeiro básico, onde constarão projeções de fluxo de caixa, necessidade de financiamento, fontes de financiamento e as rodadas de negociação com investidores, e os resultados previstos em termos de lucratividade, rentabilidade e retorno do investimento. Ficamos por aqui e até mais! Olá pessoal, vamos para a atividade de nossa 9ª aula de inovação e empreendedorismo, né? Disciplina na qual discorremos sobre as necessidades envoltas aí no processo de geração de inovação para o aumento da competitividade das organizações e como fica a questão do empreendedor em meio a essa dinâmica acentuada de condensação de conhecimento e transformação deste conhecimento em algo palatável pelo mercado, algo que possa ser atribuído tanto aos processos, quanto à estrutura organizacional, quanto a modificações essenciais no produto que gerem aí algum tipo de vantagem ou benefício aos olhos dos consumidores e clientes. Bem, dentro de toda esta temática de inovação, temos aqui mais uma questão para aprofundamento dos conceitos que foram elaborados até aqui durante o curso. Como engajar pessoas em projetos realmente inovadores a partir de um método que promova as melhores ideias. Ou seja, como é que eu faço para que aquelas pessoas que estão inseridas no contexto produtivo e no contexto criativo da inovação, como é que eu faço para mobilizar essas pessoas para fazer com que sejam privilegiadas ideias que sejam realmente melhores dentro de um contexto de aplicação, considerando esse contexto de aplicação, o mercado que está cada vez mais competitivo, né, e cada vez mais demanda inovações. Bem, temos aqui uma das técnicas, que é a técnica mais utilizada em diversos níveis de criação coletiva, que é a técnica do brainstorming, né? Já falamos um pouquinho em algumas de nossas aulas sobre a questão do design thinking, né? O design thinking tem aquela proposição de colocar o fornecedor do serviço ou a pessoa que desenvolve algum tipo de valor a ser entregue para a sociedade no lugar do cliente, né? E enxergando como cliente, tentando entender as especificidades da posição do cliente. Bem, o brainstorming ele é uma prática que também pode ser associada ao design thinking, mas tem tudo a ver com o levantamento de ideias em grupo, né, e das soluções que apontam para as necessidades de um determinado cliente. Além disso, leva ao estímulo à quantidade de ideias e criatividade, o que é necessariamente o brainstorming. Como é que se faz para planejar uma sessão de brainstorming? Muito bem. No brainstorming, nós temos sempre a presença de grupos, né? Nós temos grupos de pelo menos 5 e no máximo 12 pessoas. Uma vez que eu coloquei esses grupos, e seria muito interessante que esse grupo fosse composto por pessoas com múltiplos conhecimentos, um grupo bastante variado de recursos e de expertise técnicos, e que essas pessoas tenham contato de forma clara com os problemas ou assuntos a serem debatidos. Então você necessita de apresentar de forma clara esses problemas que devem ser debatidos pelo grupo. A partir de então, você deve estimular que os participantes sugiram soluções e novas ideias sem qualquer tipo de restrição, e é necessário que se faça o registro de cada uma dessas ideias e soluções conectadas ao problema. Neste momento, é necessário deixar muito claro aos participantes que não há nenhum tipo de restrição, nenhuma ideia é absurda, né? Nenhuma ideia é impossível no contexto teórico de operação desse brainstorming. Então, as pessoas podem falar qualquer tipo de uma suposta bobagem que vem ali à sua cabeça, porque tudo pode ter algum tipo de utilidade na aplicação final. A partir de então, todo o conteúdo gerado neste ato e registrado deverá ser analisado e selecionado à luz do problema, né? Vão emergir ali soluções mais naturais. Como fazer? Primeiro é necessário que haja uma declaração clara do problema, um esforço de preparação
Também um compromisso entre liberdade e foco no problema. É lógico, as pessoas vão falar numa primeira fase sobre coisas absolutamente absurdas, entretanto essas coisas absurdas não podem fugir ao foco do problema. Absurdas em termos de solução, talvez existam soluções lá que mobilizem mais recursos do que os possíveis para a solução do problema. E é necessário sempre reforçar as regras básicas. Após essa disponibilização do tempo para que essas novas ideias surjam, é possível incubar essas ideias e as pessoas vão pensando nessas novas ideias, sempre utilizando ferramentas visuais. Por fim, a partir do momento que essas ideias são finalmente decantadas, é possível eleger aquelas com maior propriedade de aplicação e priorizar essas ideias em sua execução. Ficamos por aqui e até mais.